Nós estamos meditando, refletindo sobre o Deus da Escritura, o Deus da Bíblia, o único Deus, o verdadeiro Deus. Nosso alvo é poder conhecê-lo um pouco mais. E eu tenho visto quão pouco eu conheço daquilo que Ele tem revelado em Sua palavra, que já é muito grande. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é grandioso demais para podermos compreendê-lo. E o que Ele trouxe em Sua palavra não é tudo que nós temos a respeito dEle. Apesar de que o que Ele trouxe é o que nós precisamos saber. Eu gostaria de retomar a leitura da confissão. Nós estamos no segundo parágrafo e vamos ler novamente e meditar neste atributo de Deus, a sua glória. O texto diz assim, sempre lembrando que todo esse texto, essa narração, ele está fundamentado na palavra de Deus. E diz assim, sobre quem é o nosso Deus. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Somente Ele é autossuficiente em si e para si, e não precisa de nenhuma das criaturas que fez, nem delas deriva glória alguma, mas somente manifesta nelas, por elas e para elas e sobre elas a sua própria glória. Ele somente é a fonte de toda a existência, de quem, através de quem e para quem são todas as coisas, tendo o mais soberano domínio sobre todas as criaturas, para fazer por meio delas, para elas e sobre elas, tudo quanto lhe agrada. Todas as coisas estão abertas e manifestas perante Ele. O seu conhecimento é infinito, infalível e independe da criatura, de maneira que para Ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus pensamentos, em todas as suas obras e em todos os seus mandamentos. A Ele são devidos da parte de anjos e de homens toda adoração, todo o serviço e toda a obediência que, como criaturas, eles devem ao Criador, e tudo mais que Ele se agrade em requerer de suas criaturas. Na semana passada, nós vimos, eu gosto de enfatizar que nós estamos vendo apenas alguns relances destas verdades a respeito do nosso Deus. Nenhum dos seus atributos pode ser plenamente conhecido por nós. Agora, só o que nós temos relatado na Escritura já é grandioso demais para nós. Nós vimos que, por exemplo, Deus tem em si e de si mesmo toda a vida. Ele é eterno, de eternidade a eternidade Ele existe, Ele vive para sempre. E dele, então, vem toda a vida. Toda a vida física e, é mais importante, a vida espiritual, a nova vida em Cristo. E hoje eu quero compartilhar com vocês como eu tenho caminhado na confissão. Eu começo vendo alguns desses atributos e começo a ler na palavra e a meditar sobre isso. E às vezes eu penso, eu vou tratar só sobre isso, mas só sobre isso não dá para tratar de maneira plena, sobre um atributo.
A respeito de um atributo, nós não conseguimos compreender plenamente. E hoje nós vamos tentar compreender um pouco a glória de Deus. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda glória. Nós pregamos, nós falamos, nós cantamos sobre a glória de Deus. Alguns usam até chavão, um chavão sem sentido, ô glória. Pessoas falam disso sem ter a menor compreensão do que elas estão dizendo. Eu já fiz isso. E a maior parte dos evangélicos conhece o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, primeiro texto que nós vamos ler. A maioria de nós conhece esta passagem, muitos de nós a sabemos de cor. Diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Mas será que nós sabemos realmente o que esta expressão glória de Deus significa? E nós vamos tentar caminhar um pouco. É muito profundo. É uma verdade que nós não compreenderemos durante a eternidade. Esse atributo do nosso Deus. E só para nós vermos um pouquinho, só para entendermos, a palavra glória, aí nós temos ela no hebraico e no grego, ela é tão importante que ela aparece mais de 400 vezes em toda a Escritura. Ela é muito abrangente e muito profunda. O irmão Martin Lloyd Jones, por exemplo, disse: a glória de Deus é algo que nenhum homem pode definir. A glória de Deus é seu atributo essencial e último. Significa sua grandeza, seu esplendor, sua majestade. E como ele mesmo disse, um homem de Deus é muito mais do que a sua grandeza, seu esplendor, a sua majestade. São tentativas humanas de compreender a glória de Deus, que é o próprio Deus. O John Piper diz: definir a glória de Deus é impossível. E mais uma vez, nós devemos reconhecer a nossa imensa limitação em vermos e tentarmos compreender o que significa este atributo do nosso Deus. Mas, graças ao Senhor, nós podemos ter alguns vislumbres de acordo com a palavra que Ele deixou para nós, de acordo com aquilo que Ele trouxe para nós em Sua palavra, para que possamos conhecê-lo um pouco. O que significa essa expressão glória? Ela tem vários significados, e dentre estes estão aí alguns, eu coloquei em cores diferentes para a gente tentar separar. Glória pode significar honra, glória pode significar grandeza, glória pode significar majestade, e às vezes a fama que alguém tem por seus feitos ou grandes obras, ou por suas extraordinárias qualidades. Glória pode significar esplendor. Por isso que nós não conseguimos compreender plenamente, porque tudo isso está embutido na glória que Deus é, na glória que Deus manifesta. Tudo isso é característica, é atributo do nosso Deus. Trazendo para uma realidade nossa, homens obtêm glória e são reconhecidos por algo que eles fazem ou recebem. Eles obtêm fama. Estudiosos, cientistas, atletas, políticos, atores,
descendentes de reis, mas homens só têm glória dessa forma, por algo que eles fazem ou recebem. E essa glória, ela é humana, ela é passageira e ela é maculada pelo pecado. Nós possamos tentar vislumbrar um pouco a glória de Deus, nós precisamos às vezes olhar para a nossa realidade. A glória de Deus é muito mais do que isso. A glória de Deus é bem diferente da glória que nós atribuímos às pessoas. O irmão Isaías Lobão diz que a glória é uma característica intrínseca de Deus. Não é o reconhecimento nem o louvor que suas criaturas prestam que tornam Deus glorioso. Deus é glorioso não por algo que Ele tenha feito ou recebido, mas por quem Ele é. E por consequência, então, Ele manifesta a sua glória. Mas Ele não precisa receber elogios, ou louvor, ou adoração de homens, de criaturas. Deus é glorioso, mesmo que não receba. Mas porque Ele é, então, suas criaturas devem a Ele toda glória. A glória de Deus, ou a sua honra, grandeza, majestade e esplendor, não é adquirida, não é passageira, muito menos pecaminosa. Homens se gloriam de maneira pecaminosa. Mesmo que alguém tenha alguma habilidade em desenvolver algo, ele vai ter recebido aquilo. E a glória, sem atribuir àquelas pessoas que foram importantes para que eu pudesse desenvolver aquilo, ou ser aquela pessoa, sem graças a essas pessoas, é uma glória pecaminosa. Mas Deus não. Deus é glorioso em sua essência. A glória de Deus faz parte dele, a sua honra, a sua grandeza, a sua majestade. Tentemos entender essa palavra glória sempre nesse sentido. A honra, a grandeza, a majestade, a fama, o esplendor de Deus fazem parte dele, constituem a sua essência, são inerentes a ele, não pode separar de Deus. A sua glória se manifesta em seus outros atributos, como santidade, como justiça, como ira, como graça, misericórdia e amor. São expressões, atributos que expressam a glória de Deus. Tendo então essas tentativas de compreendermos, eu gostaria que nós víssemos como o Senhor manifesta a sua glória, quem Ele é. Primeiro ponto, Deus então, em sua glória, criou tudo para manifestá-la, tudo. Deus não tem necessidade nenhuma. Deus não criou para que o que Ele criou, ou seja, tudo, porque Ele precisasse de algo. Deus não tem necessidade. Ele simplesmente, em seu eterno conselho e sabedoria, decidiu criar porque Ele quis para Ele mesmo. E quando Ele decidiu, Ele criou. E o texto de Romanos, capítulo 11, versículo 36, diz, de maneira resumida e direta, o que nós estamos tentando entender, quando Deus criou tudo para manifestar a sua glória. Diz assim, Paulo, inspirado por Deus, ele diz, pois dele, Deus, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. A Deus seja a honra, a Deus seja dada a grandeza, a majestade, a fama, o esplendor, a Ele a glória. É simples. A história da humanidade não deveria ser a história da humanidade.
ter o homem como centro, como hoje se prega tristemente. A história de Deus. E deveria ser toda voltada para glorificar a Deus, para a honra de Deus, para a majestade de Deus. A sua criação, portanto, manifesta sua glória. A criação de Deus manifesta a majestade, a honra, o esplendor de Deus. No Salmo 19, versículo 1, maravilhosa declaração, é clara em nos dizer isso. Quantas vezes nós já não lemos esse Salmo? 19, 1 diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Veja, a glória de Deus não está nas coisas que Ele criou, a glória de Deus está nele, mas Ele manifesta a sua glória pelas coisas que Ele criou. Isaías 6:3, e aqui nós vemos um atributo característico da glória de Deus, sua santidade. Diz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Deveria manifestar a sua santidade, parte da sua glória. Mas a terra está cheia da glória de Deus. E às vezes eu gosto de ir, meu pai tem uma propriedade aqui perto, e de vez em quando a gente vai lá dormir, ia 50 quilômetros daqui, e aí você não tem as luzes da cidade que ofuscam as luzes do céu. E às vezes a gente gosta das crianças, quando está um céu sem nuvens e sem lua cheia, mas estrelado de dia, ir lá e olhar para aquilo. Nós não vemos? Os céus declaram a glória de Deus. Aquilo é grandioso demais, é fascinante. Mas aquilo é apenas uma expressão do Deus que criou. E só isso nos fascina, pelo menos me fascina em ver. Às vezes eu não consigo entender como a palavra diz no Apocalipse que não vai haver mais noite lá. Talvez não seja literal. Porque que maravilhoso. Eu estou falando só de um aspecto da glória de Deus manifesta em sua criação. Toda a criação, então, evidencia a glória ou a honra, a grandeza, a majestade e esplendor de Deus. Dentro da sua criação, o homem, obviamente, foi criado para a glória de Deus. O homem foi criado para manifestar a glória de Deus, para honrar a Deus, sua grandeza, sua majestade, para proclamar e anunciar a sua fama. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ainda que muitos tentem compreender a amplitude desse significado, o que é imagem e semelhança de Deus, pois Deus é Espírito, então como é que nós não conseguimos entender plenamente, mas nós deveríamos manifestar as características de Deus. Nós deveríamos viver para Deus. Nós também fomos criados para a sua honra, para a sua glória, para a sua majestade, em reverência a Ele. Por quê? Porque só assim há sentido para a vida. Nada nem ninguém pode dar significado à vida se nós não entendermos que nós somos criados para Deus. O Catecismo Maior de Westminster, com a primeira pergunta é: para que o homem foi criado? Para a glória de Deus. E para viver na presença dEle, gozá-lo, se alegrar com Ele para sempre. Qual é o alvo do homem? A glória de Deus. E se ele buscar qualquer outra coisa, ele nunca vai ter sentido em nada. Nós somos criados para a glória de Deus. Isaías, capítulo 43. E aqui nós temos o contexto, mas eu queria só ler o versículo 1, porque está falando, Deus está falando,
e depois o versículo 7, Isaías 43, versículo 1 e o 7, o 1 para ressaltar que é Deus que está dizendo, e o 7 para mostrar que Ele fez homens e mulheres para a sua glória, Ele fez para Ele. Mas agora, diz o Senhor, então para evidenciar que é Deus dizendo, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. E aí o versículo 7, todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz, eu criei o homem para a minha glória. É para mim. Nós não lemos no início? Tudo foi feito por Ele, para Ele. Deus criou o homem para glorificar a Deus. O contexto aqui é claro que Deus está falando de Jacó, Israel, do povo dele no Velho Testamento, ou no Antigo Testamento. E é claro que isso se aplica à igreja de Cristo. Mas não se limita a nós, se nós cremos, mas a toda a humanidade, a todos os seres humanos foram criados para a glória de Deus. Ainda que tristemente, boa parte não se importe mais com isso. A humanidade deveria expressar a glória de Deus, a sua honra, a sua majestade, o seu esplendor. Mas o pecado entrou. O homem preferiu não a glória de Deus, mas a sua própria. O homem preferiu e quis ser como Deus. E o pecado entrou. E ainda que nós, seres humanos, mesmo aqueles que não creem, ainda tragam características da sua imagem e semelhança, isso foi maculado pelo pecado. E agora? Onde o pecado e a queda, primeiro o pecado, quando veio a partir de Adão e Eva, onde o pecado se encaixa na glória de Deus? E aqui nós temos o texto que é um texto base, Romanos capítulo 3, versículo 23. Veja, irmãos, Deus é glorioso independentemente de qualquer coisa. O pecado não macula a glória de Deus. O pecado traz grandes problemas para as expressões da glória de Deus no homem. E olha o que a pior de todas elas é Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Com o pecado, o homem foi separado de Deus. Ele começou a viver independente, ele deveria viver dependente de Deus para a sua glória. Ele passa a viver independente de Deus e então ele esquece para aquilo que ele foi criado, ele não mais quer a Deus. E aqui, irmãos, é importante nós compreendermos, apesar de ser parte de seu decreto soberano, decreto, nós vamos ver isso na confissão à frente, decreto é quando Deus estabelece todas as coisas antes delas existirem. Apesar de Deus, em seu decreto soberano, ser parte do decreto de Deus, o pecado não o glorifica. Deus decretou tudo, Deus decretou a queda, mas a queda e o pecado em si não glorificam a Deus. E Deus não perdeu a sua glória com a queda. A queda faz parte de um plano maravilhoso para a glória de Deus. E mesmo com o pecado, mesmo em ímpios, é um conceito que nós cremos que é a graça comum, Deus ainda pode manifestar a sua glória, mesmo por meio de ímpios. Por exemplo, com ciência. A ciência, quando bem utilizada, é algo muito bom. E ímpios desenvolvem e criam. De que forma? Pela graça comum de Deus, que concede sabedoria, mesmo a ímpios, inteligência, conhecimento. Isso para citar um exemplo. Mas o fato é que toda a criação foi afetada por causa do pecado. A glória de Deus não é maculada, mas a manifestação da sua glória sim.
Mas Deus, como faz parte do seu plano eterno e decreto, Ele usa inclusive o pecado para a sua glória. E eu gosto de pensar no maior de todos os exemplos, a cruz. Houve pecado nos fariseus em condenar injustamente Jesus. Houve pecado nos romanos em condenar justamente Jesus. Era uma penalidade cruel, tudo isso é pecado, mas Deus manifesta a sua glória em Cristo na cruz. Então Deus usa, ainda que não seja o criador do pecado, Ele usa o pecado para a sua glória. E Romanos capítulo 9 trata, inclusive, que os ímpios em seu pecado glorificarão a Deus. Romanos capítulo 9, os versículos 20 a 24. Esse é um texto difícil. Me lembro que um irmão que congregava conosco, quando nós estávamos estudando Romanos, e foram 42 estudos em Romanos. Quando nós chegamos no Romanos 7, ele veio perguntar para mim se eu iria continuar. Eu disse, sim, irmão. Você não vai parar? Vou, quando a gente acabar a carta. Ele falou assim, então eu vou embora. Porque ele não queria que nós tratássemos da palavra de Deus em Romanos 9. E aqui a gente vai ver, talvez, uma das razões, já logo no início, no versículo 20. O que eu quero que nós entendamos, tentemos entender. Os ímpios em seu pecado ainda glorificarão a Deus. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e um para uso desonroso, honra e desonra? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição? Quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória, aos vasos da sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória. Ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. O que Paulo está dizendo aqui, ou melhor, o Espírito Santo falando por meio de Paulo? Quem é o oleiro? Deus. O oleiro é Deus. Quem são os vasos de barro? Homens, a criação, seres humanos, homens e mulheres. Quem são os vasos para a ira? Homens destinados à condenação. Quem são os vasos para a misericórdia? Homens e mulheres destinados à salvação. Salvos, regenerados. Qual o propósito com os vasos da ira? Que Deus suporta com grande paciência os vasos da ira. Ou seja, Deus, onde está o controle, onde está a glória de Deus em tudo isso? Deus suporta e deixa e entrega os homens ímpios que o rejeitam a viverem como estão vivendo. Qual é o propósito? O propósito é que Deus entrega os ímpios à sua vida perversa e Ele suporta com grande paciência, algumas versões dizem longanimidade. Deus suporta os vasos da ira, aqueles que rejeitam o Evangelho, com um propósito, até que Ele mostre sua glória nos vasos da misericórdia. Quando? Aqueles que Ele preparou de antemão para a glória ou para a glorificação. Um dia, quando Cristo voltar, os vasos da misericórdia serão manifestos. Qual é o propósito dos vasos da ira? Aqueles que se opõem a Cristo, que não glorificam. Deus suporta com paciência, para um dia mostrar a sua glória nos vasos de misericórdia. Mas a gente consegue ver isso hoje. Mas esse é um propósito soberano de Deus. E antes que você e eu perguntemos algo, quem é você, homem, para questionar como Deus faz? Como é isso de vasos da ira, de vasos da misericórdia? Quem? Não é isso a pergunta? Quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Por que essa pergunta Paulo levanta?
Porque Deus diz antes: eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, de quem eu quiser. Agora, nada disso isenta a responsabilidade do homem. Os vasos da ira são aqueles que rejeitam a Cristo. Vão morrer rejeitando a Cristo. Romanos capítulo 1, versículos 18 a 22, para mostrar que os vasos da ira, que aqueles que serão condenados, são condenados por rejeitarem o que Deus manifesta, a sua glória. Nós estamos vendo como Deus manifesta a sua glória em todas as situações e com todas as pessoas. E agora nós vamos ver que o homem é responsável por rejeitar a Deus e não glorificar. A ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, detêm a verdade pela injustiça, trocam a verdade pela mentira, em todos os níveis. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Mesmo entre os ímpios que rejeitam a verdade, Deus manifestou. E é possível saber da existência dele. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente. De que forma? Sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que esses homens que rejeitam a verdade pela injustiça são indesculpáveis. Eu não falei, por exemplo, quando eu olho para o céu e vejo a grandiosidade de Deus, Deus criou aquela coisa maravilhosa, e o homem rejeita a verdade, dizendo: isso aqui surgiu do nada, sem que ninguém quisesse. O homem rejeita a Deus. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Não renderam a Deus a glória que lhe é devida. Não lhe deram graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O homem não rende a partir dele mesmo glórias a Deus. E chega a ser tão cego que ele se diz sábio por não render glórias a Deus. Nós vimos, Deus criou tudo para ele, para Deus. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus deu tudo ao homem no início, quando ele o cria sem o pecado. Ele tinha um relacionamento com ele, um mundo maravilhoso. Ele deu autoridade, nem o mal. O homem tinha tudo que ele precisava para viver, para render glórias a Deus. Mas o homem quis ser como Deus. Ele não rendeu glórias a Deus. E então peca, que é por isso que troca a verdade pela injustiça, em todos os níveis. Mas Deus ainda se manifesta na criação, e o homem sabe disso, mas ele não quer a Deus naturalmente. Sem contar a manifestação de Deus nos sinais, nós contamos o povo, nós vamos obedecer tudo a isso, e eles obedecem? Não. Deus se manifesta, e o homem se opõe a Deus. Jesus, a maior manifestação da glória de Deus para o homem, o que o homem faz com ele? E a sua palavra, que nós temos hoje, falando de tudo isso, que o homem diz que é invenção de homens. O homem, tendo conhecido a Deus, continua na injustiça e continua sem dar glórias a Deus. O ponto, irmãos, é que mesmo sem criar e sem causar o pecado, Deus se utiliza dele para a sua glória. Ainda que nós não entendamos, e por favor, como eu já fiz e já clamei misericórdia, não questiono mais. Quem sou eu para questionar a Deus? Mas tudo isso, no fim, tudo isso vai redundar em glória, honra e majestade e esplendor a Deus. Ainda que agora nós não conseguimos compreender plenamente. Mas e a glória de Deus naqueles que o rejeitam até o fim? E aqui, irmãos, eu estava
ouvindo alguns irmãos, D.L. Moody, por exemplo, disse que se nós não falarmos disso com lágrimas nos olhos, nós não devemos tratar. E a glória de Deus naqueles que rejeitam a Cristo até o fim vai ser manifesta no inferno. Lembra que é o Senhor Jesus que fala. Hoje parece que o Jesus é diferente do Deus da Escritura toda. Não. Mateus capítulo 10, versículo 28. O Senhor trata mais disso do que céu, por exemplo. E é o Senhor Jesus quem está dizendo, e Ele não está falando do diabo, Ele está falando dele mesmo. Mateus 10, 28 diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, e quem faz isso é o Senhor Jesus. Para aqueles que o rejeitam, para os vasos da ira. O apóstolo João, falando do juízo que antecede o inferno, Apocalipse capítulo 14, versículos 6 a 7. Eu estava mostrando isso ontem para Carla. Mas isso é difícil. É difícil, muito difícil. Mas nós temos que tratar. Apocalipse 14, 6 a 7, aqui João tem uma visão, é o Senhor Jesus que o leva a essa visão, e ele está falando do juízo, o juízo que vai anteceder o inferno. O inferno é a condenação final, onde Jesus disse, vão ser lançados a alma e o corpo. Para aqueles que rejeitam a Cristo, ele diz assim: então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Temam a Deus e deem a Ele glória por seu juízo. O irmão John Piper, comentando sobre isso, diz: Deus glorifica sua ira em condenar aqueles que não o terão como satisfação. Ele os entrega ao seu pecado e os pune no inferno, e a glória de sua justiça brilha intensamente. Mas isso não é popular, isso é ofensivo, e muitos hoje não tratam. Mas é o que a palavra de Deus diz, e se ela diz, nós devemos, ainda que com temor, tratar. Eu e vocês temos familiares e amigos que estão rumo ao inferno. Eu coloquei em minha limitação, em minha pecaminosidade e distância da santidade de Deus, é difícil entender essa realidade. É muito difícil compreender isso. Mas veja, nós não compreendemos, por exemplo, santidade de Deus, irmãos. O Agostinho disse: se você crê só no que gosta do Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas em si mesmo. Ainda que seja difícil, irmãos, outra coisa, nós não precisamos pedir desculpas por isso. Por Deus manifesta a sua glória na justiça em condenar aqueles que o rejeitam. Terceiro ponto, Cristo é a glória de Deus para o homem. Vimos como Deus manifesta a sua glória e mesmo assim o homem rejeita. E no pecado, todos nós estaríamos para sempre condenados e veríamos a glória de Deus em sua justiça. Não vai haver ninguém arrependido no inferno. Não vai ser cometido nenhuma injustiça na condenação daqueles que rejeitam. E nós, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus e a sua glória manifesta em Cristo, nós seríamos justamente condenados e glorificaríamos a Deus na nossa condenação.
Mas Deus quis manifestar a sua glória por meio de seus outros atributos: amor, graça e misericórdia em Cristo. Deus poderia ter dado uma única ordem e desobedecido, acabou a sua chance, e toda a descendência seria justamente condenada. Mas Deus, em sua graça, amor e misericórdia, manifesta a sua glória em Cristo. E Ele fez isso em Jesus. João capítulo 1, versículo 14. Que fascinante esta verdade. E que João teve o privilégio de ver. Nós vamos ver aqueles que creem um dia. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, vimos a glória de Deus, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, nós nascemos em pecado, nós não queremos a Deus, ninguém quer a Deus, ninguém quer abandonar o seu pecado, ninguém quer ser salvo. Nós nascemos depravados em nossos pecados totalmente, nós nos opomos a tudo que é de Deus. Mas Deus quis, por sua graça, amor, misericórdia, manifesta em Cristo, salvar pecadores. Cristo vem para manifestar a sua glória, salvando pecadores. E como Ele fez isso? A Bíblia é clara em dizer que nós nascemos em pecado, por isso cometemos inúmeros pecados, e a partir do nosso nascimento e cometendo os pecados, nós nunca vamos querer a Deus. Não há ninguém que busque a Deus, não há nenhum só. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há ninguém que busque a Deus. Ninguém quer. Nós queremos o pecado, nós podemos até querer religiões, mas não a Deus. E nesse estado o homem iria ser condenado, justamente condenado, e manifestar a glória de Deus na sua justiça e condenação. Mas Deus mandou o seu Filho Jesus. Não uma religião, não um conjunto de regras, o seu Filho, que de maneira maravilhosa cumpre toda a justiça de Deus, a sua ira, a sua santidade, a sua graça, a sua misericórdia e seu amor na cruz. Todos aqueles que reconhecem que são pecadores, e só é possível se o Espírito Santo nos mostrar, crendo em Cristo, no que Ele fez por nós, nos perdoando de todos os nossos pecados, nos fazendo morrer no seu corpo para receber a sua vida na sua ressurreição. Todos aqueles são salvos, e Deus manifesta a sua glória na salvação de pecadores em Cristo. Isso foi feito por quê? De graça, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. E olha que o versículo 9 diz que não há glória para o homem nisso. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, para nós é de graça, mas para Deus custou Cristo. Mediante a fé, como é que eu sou salvo? Quando eu creio, e eu creio de que forma? Mediante a fé, pela fé eu creio, eu não vejo, eu não sinto, mas eu creio, e como eu recebo essa fé? É dom de Deus, Deus concede fé para crer. Não vem de obras, nem a justificação, nem a fé, porque ninguém se gloria, a glória deve ser dada a quem? A Deus. Irmãos, a salvação para nós é absolutamente de graça. Mas Deus colocou o seu Filho na cruz. Por isso, a justiça dele em condenar aqueles que rejeitam. E por que Deus nos salva? Para a sua glória. Para a sua glória. O irmão Sproul diz assim: salvando-nos do pecado e da morte, nosso Criador se revela como nosso Salvador e é glorificado por sua obra salvadora. E como somos redimidos unicamente por causa da sua bondade e não por nada em nós, o crédito e a glória pela salvação vão somente para Ele. Eu creio, foi Deus quem nos levou a crer. Crer não é obra.
Fé é dom da graça. O que sobra para nós? Nada. Então, para quem vai a glória? Para Ele. Só para Ele. Os pecadores que rejeitam a Cristo glorificam a Deus por sua santidade, ira contra o pecado e justiça, sendo condenados. Os pecadores que creem em Cristo glorificam a Deus por seu amor, graça e misericórdia, sendo salvos. Tudo redunda em glória para Deus, porque foi Ele que estabeleceu e deve ser assim, e é assim. E o último ponto, para nós que cremos que fomos salvos, nossas vidas devem glorificar a Deus. E a aplicação daquilo que nós ouvimos é diante, irmãos, dessas verdades que os regenerados são chamados a viver. Quanto mais entendermos e mais desejarmos dar glória a Deus, honra, majestade, esplendor, fama ao Senhor, nós vamos querer viver para a glória dEle. Entende que é uma ação produzida por Ele, é para a glória dEle. Como é que isso ocorre na prática? O último texto, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. E eu pude tratar, talvez um pouco mais especificamente isso, um texto, um estudo. Glorifique a Deus com o seu corpo. Vocês foram comprados por alto preço. Para nós é de graça, mas foi um alto preço. Diante disso, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O que é glorificar a Deus com o nosso corpo? Paulo, nesse capítulo, fala de várias práticas que não glorificam a Deus e que não devem, então, fazer parte daqueles que creem no Senhor. E aqui eu queria ver algumas delas que ele fala, e que como eu posso glorificar ao Senhor com o meu corpo, como eu posso viver para a glória de Deus de verdade, não apenas um discurso, não oh glória a Deus como um chavão evangélico, mas como eu posso viver para a glória de Deus de verdade. Se você for ler o capítulo 6 lá de 1 Coríntios, você vai ver que é um momento que ele trata de vários deles, e esses são opostos, não glorificam a Deus. Lembra, o pecado nunca glorifica a Deus. O que o Senhor não quer que nós façamos? Nenhuma forma de imoralidade. E o que é imoralidade? É muito abrangente. Irmãos, qualquer palavra, qualquer conversa, piada, qualquer pornografia, pensamentos que envolvam qualquer distorção da sexualidade à luz da Escritura é imoralidade. Nós não glorificamos a Deus quando nós nos envolvemos nisso. Ele fala da idolatria. Idolatria, eu estou livre disso. Eu não sou católico romano, eu não adoro a deuses. Não, nós somos tendentes a adorar, a reverenciar pessoas, líderes. Qualquer forma em que Deus não ocupe o primeiro e único lugar, é uma forma de idolatria. Adultério. O adultério não é só um relacionamento físico. Nós sabemos o que o Senhor Jesus disse. Olhar para uma mulher, um homem, ou vice-versa, com uma intenção impura, isso já é adultério. Um desejo de um relacionamento sexual fora, isso é adultério. Isso não glorifica a Deus. Os homossexuais não herdarão o reino de Deus. Mas nós podemos trazer para essa área, questão sexual, qualquer forma de sexualidade fora, ao contrário à Escritura, como fornicação, sexo fora do casamento entre jovens, onde há hoje líderes que estão dizendo que é natural, é pecado, não glorifica o Senhor. O roubo, não só o físico, o virtual, de ideias, pirataria, por exemplo, isso é roubo, sabia? Sonegação, isso é roubo. Avareza, amor ao dinheiro. E como isso se manifesta? Só para rico não, a palavra diz que aqueles que querem ficar ricos, não são, e erram, e caem em tentação e laço, não é só para rico. É eu não ajudar quem precisa, não investir na pregação da palavra. Hoje uma das maiores críticas que a gente ouve na internet é esse negócio do dízimo.
Por trás da crítica, há pessoas avarentas. Deus não precisa de nada, mas Ele usa esses meios. Embriaguez. Hoje é comum entre cristãos, não, eu não me embriago, eu fico alegre. Qualquer forma de excesso de bebida é pecado, não glorifica a Deus. Ou de vício, qualquer que seja. Calúnia, difamar, falar mal, mentir, trapaça. Tudo isso está no texto, irmãos. Só você ler lá 1 Coríntios capítulo 6. Paulo diz assim, alguns de vocês foram assim. E os que praticam e vivem na prática dessas coisas, sem o arrependimento, não herdarão o reino de Deus. Agora, irmãos, se nós olharmos para isso aqui, nós vamos ver que tristemente nós incorremos em pecados assim. O que nós devemos fazer? Senhor, eu quero viver para a sua glória, tem misericórdia, me perdoe. Para nós que somos filhos, já fomos perdoados. Mesmo que eu incorra em pecados como esses, nós que somos vasos da misericórdia já fomos perdoados. Mas é por isso então que nós não podemos desejar viver nisso. É por isso, Senhor, que eu quero viver de verdade para a glória do Senhor, para a sua honra, para a sua majestade, para manifestar a sua glória na minha vida. Senhor, eu sei que eu não tenho capacidade, mas Senhor, tem misericórdia de mim. Me capacita. Que o Senhor, irmãos, nos capacite, que nós meditemos sobre a glória de Deus, e que Ele nos capacite de verdade, vivermos com a glória dEle em nossas mentes e corações.